muitos alunos. Milhares? Milhares, seguramente. E eu não estive sempre ligado à competição. Comecei por estar ligado numa primeira fase à informação, apesar de eu estar na competição, mas é formação à mesma. Sobretudo É sempre formação, não é? É sempre formação. É sempre formação. Um treinador tem que encarar cada vez mais esse tipo de ter essa atitude em relação aos seus alunos, em relação às pessoas de quem está a treinar. Tem que ter sempre a formação é a base de tudo. Vamos ao início. Como é que começa no ténis? Eu começo no ténis aqui na escola que se chamava Escola do Estádio Nacional, que foi fundada pelo professor Alfredo Vaz Pinto, pelo professor Semedo e pelo professor Carona, em 1969, com 7 anos, porque na altura começava-se ligeiramente mais tarde, mas venho para o ténis desde... os meus pais diziam que eu vinha a primeira vez ao ténis com 8 dias. Assim, o meu pai jogava aqui todos os fins de semana e eu vinha Então o bichinho com ele. já veio do berço? Sim, o meu pai jogava um ténis de lazer, mas aquele ténis de fim de semana. O meu pai começou a jogar muito tarde, aos 30 e poucos anos, ou mais tarde, nunca será muito tarde, o ténis não tem essas coisas. Mas sim, desde o princípio que eu vinha aqui, estava aqui. Quem foi o primeiro professor, lembra-se? Claro que sim, o professor António Semedo. O professor António Semedo, Miguel. O pai de Miguel Semedo e do António e da Sónia, que era aquilo que eu vejo agora, e já digo isto há uns anos, um bocadinho, apesar de ser um ténis, ser ainda uma aula muito à moda antiga, já era realmente o início daquilo a que nós chamamos agora o mini-ténis, com muitos jogos de coordenação, muito a tirar a bola à mão, era uma pessoa que não é tão conhecida, porque nunca fez grande competição, mas uma pessoa que tanto ele como o professor Carona e como o Alfredo, foram pessoas que nos marcaram gerações e gerações. Tem ideia, a importância da base no ténis é fundamental, ou seja, eu pelo menos tenho essa ideia, quem aprende a jogar e tem umas boas bases, depois com certeza vai ser mais fácil. Eu costumo dizer aos meus alunos, eles começam aqui por volta dos 4, 5 anos, fazem o percurso do mini-ténis, o princípio de iniciação, agora com as bolas laranjas e as bolas verdes, isso vai avançando tudo, e mesmo quando eles terminam e dizem que já não estão motivados para isso e que querem, por exemplo, sair aos 12, 13 anos, e os pais dizem, veja lá, não se preocupe, o que lá está vai ficar. Ele vai jogar com amigos um dia mais tarde e todos eles vão dizer logo que ele jogou ténis. E nota-se, não é? Nota-se. Consegue perceber alguns alunos, que já são tantos, que tenham saído de si por alguma pancada, por algum jeito, por alguma coisa que vai dando nas aulas, por algum gesto técnico? No meu tempo, e eu não era um jogador, digamos, muito dotado tecnicamente, era um jogador de físico, um jogador físico, mas vários dizem que a esquerda slice, o slice de esquerda era uma coisa que não se usava muito na altura, não é? Que agora entrou em desuso durante um tempo e voltou. Mas é importante, é uma pancada importante. É uma pancada importante. Qual é a pancada mais importante para si? Nos tempos que vão correndo, a direita. O serviço é evidente. Sem serviço não vamos iniciar nem ter nenhuma vantagem nos nossos jogos de serviço. Mas cada vez mais nota-se que há jogadores que com uma boa direita conseguem fazer, não quer dizer que sejam top, mas com uma boa direita e que a esquerda não comprometa, conseguem ter uma boa base de sucesso. Já agora há muita gente que diz que aquele jogador, se tivesse uns centímetros a mais, acredita ainda que há um mito da altura. Sim. A altura é fundamental no ténis para ser bem sucedido. Sim, penso que sim. Houve uma altura em que isso não se notava tanto, mas agora nota-se que os jogadores mais baixos, tirando em terra batida, em que aí pode acontecer um bocadinho, às vezes os jogadores, por exemplo, sul-americanos, os Schwarzman, esse tipo de jogadores, que são jogadores muito bons, mas que
depois em corte rápido, ficam 10 com a metros pancada atrás. do serviço, ou andam lá atrás e não conseguem acompanhar. Vamos outra vez à sua carreira, porque foi um bom jogador de terceiras, de segundas, jogou primeiras, como é que foi? Joguei primeiras e fui um ano primeiras categorias. Começou aos 7 e começou só a jogar torneios aos 14, porquê? Porque aqui nós vinhamos às aulas eram só praticamente ao sábado à tarde, depois é que começaram à quarta e ao sábado, e eu morava aqui perto, eu morava em Algés, sempre morei em Algés, e por algum motivo acho que o meu primeiro torneio foi uma ida à Foz, jogar uma fase final, de equipas. E como é que foi essa experiência, não se lembra? Foi muito gira. Ir fora do nosso espaço, conforto, é sempre uma coisa. Ainda por cima nós fomos aqui todos juntos, claro, aquele comboio, ambiente, aquele comboio correio, saímos à meia-noite, chegámos lá às 8 da manhã. Mas era uma festa, não é? É muito giro. E o clube também, cada vez mais. A Foz também era muito bonito, dentro daquela muralha. Talvez não estava vento, não. Não estava vento. É do pior que pode acontecer. É verdade. É muito mal. É como aqui no estádio, não é? Os campeonatos nacionais no verão são conhecidos pelo vento aqui. A proximidade do mar é pior. Eu detestava jogar na Foz. Eu acho que se me dissessem que torneios é que tu gostaste na Foz, não gostei de certeza, porque eu não me dava bem com o vento. Eu devia me dar com todas as circunstâncias, um jogador mas eu não conseguia, era impossível. A bola parava no ar ou mudava de direção, era impressionante. Mas eu acho giro porque o vento é muito bom para a formação dos jogadores, porque a pessoa tem que tentar adaptar-se àquele que é uma coisa diferente, tem que mudar a maneira como joga. E um jogador que se consegue adaptar a esse tipo de coisas é um jogador que tem capacidade de evolução. Por isso é que eu também deixei cedo para início, apesar de ter tido alguns resultados, como sub-12, depois achei que era muito treino, muito tempo para treinar e para mim não dava. Eu comecei sempre aqui e treinava aqui, depois comecei a partir dos 14 anos foi quando eu comecei mais a treinar com mais intensidade. E com os grupos aqui, porque os nossos grupos saíam todos aqui da nossa escola, não é? O Clube Ténis Jamor só foi formado para dar competição aos jogadores que saíam da escola. E depois quando comecei a treinar, realmente o treino faz tudo. E como é que foi o seu percurso? Ia-lhe perguntar isto, se concorda que, como antigamente nós tínhamos as categorias, terceiras, Sim. segundas e primeiras, hoje em dia devíamos ter? Sim. Era uma forma de balizar. Era uma forma de balizar e era uma forma de conseguir dar competição e de formação até, porque as terceiras categorias são os torneios de terceira categoria eram uma escola para os jovens que estavam nos 16, 18 anos, em que o ténis é diferente, apanhávamos as manhas todas das pessoas mais velhas e aprendíamos muito nessa altura. Eu acho que era uma boa opção. Começou a jogar terceiras e depois subiu a segundas quando foi número 1 de terceiras e depois de foi número 1 de terceiras e número 1 de segundas. Quando comecei a jogar terceiras ainda era sub-18 e depois joguei, passei para segundas, passei aos torneios de segundas e comecei a jogar os torneios de primeiras. Entretanto jogava sempre interclubes aqui, eu joguei interclubes aqui no Jamor até veterano quase, e depois ainda fiz alguns, na altura havia aqueles torneios, os Martinis e os circuitos, Prize Money, os primeiros? Os primeiros, e fiz o qualifying do primeiro ao Porto Cup. O Porto Cup lá no Porto, em 88, talvez. Sim, no Clube Ténis do Porto. Ténis do Porto. Eu lembro perfeitamente, eu fui apanhar bolas nesse torneio. Lembro perfeitamente, é verdade. Sentia grandes diferenças? Havia grandes diferenças de terceiras para primeiras? O que é que era? Havia. Os jogadores eram mais consistentes? Tinham muito mais consistentes, tecnicamente muito mais evoluídos. Eu lembro-me de conhecer todos os jogadores de primeiras, com quem eu continuo a dar-me, mas que era difícil conseguir jogar com eles e conseguir os Manecas, os Miguel Soares, o Mário Zé de Gomes,
não quero estar a esquecer, o Luís Cruz, lembro perfeitamente, houve um ano e meio que treinei no DAC, do Alberto Coronel, e era, vamos lá, eu penso que terá sido talvez dos primeiros clubes que nasceu unicamente para treino de só para treino de competição. E tive um treinador que me marcou muito e que me ensinou muita coisa, que era o Fernando Lage, que era quem estava lá, e eu lembro-me de treinar com esses jogadores todos e jogadores com quem agora sou amigo. O ténis era diferente antigamente? O que é que sentia? Porque hoje acompanha o ténis há tantos anos. Sim. Que grande diferença é que encontra das pessoas, da motivação, da forma como estão no ténis, antigamente para hoje? Os jogadores antigamente, a maneira como se jogava era uma forma de jogar um pouco à antiga. Havia muito fair play, havia muito sermos todos muito amigos, havia muito não haver a necessidade de, entre aspas, prejudicar o outro, e depois, entretanto, as coisas vão evoluindo, a competição evolui e dá uma sensação que isto agora já está melhor, mas algumas vezes ainda é um bocadinho um mundo de cão. Mas isto tem a ver muito também com os princípios que são dados às crianças no treino, porque os princípios e os valores aqui no Clube Ténis Jamor, pelo que eu sei, e eu, olha, tenho que lhe dar os parabéns, conheço a Madalena, conheço o Zé Maria, e o Zé Maria, acho que é geral, toda a gente tem uma ideia de ser uma pessoa muito bem educada, muito bem formada, e que tem um comportamento exemplar até como treinador. Eu próprio já vi coisas que nem todos os treinadores fazem. Agradeço isso também, é um orgulho que eu tenho, tanto nele como nela, é verdade, mas eu acho que isso é uma coisa que é muito criado, e isso, nós temos aqui um hashtag do Jamor que é o muito mais que ténis, e é um pouco assim, eu mesmo falando com outros treinadores, é uma coisa que me enche de orgulho, e enche de orgulho o professor Carona, quando eu falo com ele agora, que é o presidente da direção, e que ele diz que os atletas do Jamor continuam a ser considerados como os atletas em que são um grupo, em que se portam bem dentro do campo, em que são amigos dos outros, respeitam os adversários, e isso são valores que se vão passando desde geração a geração, desde os nossos miúdos do mini-ténis, em que os nossos treinadores têm também esse tipo os nossos treinadores são todos, tirando talvez a exceção de neste momento, foram todos jogadores do Ténis Jamor e foram praticamente todos meus alunos. E eles juntam-se muitas vezes, encontram-se, vão tendo uma relação, ou vai-se perdendo entre treinadores de clube, treinadores e jogadores, como é que isso funciona? Muito, temos muito. Eu ainda tenho contactos com a minha primeira leva de competição, que já têm filhos e que já tiveram filhos cá no clube e que ainda vêm e me fazem uma festa e lembram-se das coisas que nós passámos aqui juntos, porque nós estamos muito tempo juntos, não é? Apesar de ter estado aqui muitos anos, há um momento em que sai e vai, teve no DAC e teve no Benfica, foi treinador da competição? Fui treinador de competição, eu não era o treinador da competição, era o adjunto, exatamente. O Luís Mascarenhas era o treinador da competição. E eu saí, eu não cheguei a dar aulas aqui antes de ir para o Benfica. Eu era jogador aqui, tirei o curso, comecei a dar treinos no Benfica, e depois ia ao fim de semana jogar pelo Clube Ténis Jamor contra o Benfica, quando havia interclubes. E treinava lá? Dava treinos lá durante a semana e ia jogar contra eles. Era complicado? Não. Eu acho que era muito saudável. O coração era já amor? Era muito saudável. Essas coisas no ténis naquela altura eram saudáveis. Ou seja, não era fácil a vida porque treinava, jogava ainda. Sim. E entretanto... Eu trabalhava em part-time e consinto Isso que idade é que tinha aí? Devia ter 24, 25 anos, consinto foi na altura em que eu casei. E pronto, e temos que começar a trabalhar. O tempo começou a ter pouco tempo para jogar, ou teve que optar, porque... Treinava, dava aulas de manhã. Houve um ano que dava aulas de manhã e de tarde, aí era mais complicado, mas depois dava aulas de manhã, passei só de manhã, e à tarde, à hora do almoço treinava, muitas vezes. E depois foi quando eu entrei aqui no Jamor, como professor. Primeiro como adjunto do Mário Zé de Gomes,
e trabalhava da parte da tarde aqui nos treinos, começavam às 2h30, assim, era um corrupio, mas... Portanto, há quantos anos é que está aqui no Jamon? Estou aqui eu continuo a dizer, começando em 67 é só fazer a conta, se tirarmos um ano e meio, porque depois, quando estava no Benfica, foi quando eu também comecei a dar aqui já na parte da competição. Eu nunca estive na parte da escola, aqui no Jamor. Só competição? Sim, estive só na competição. Que chamamos competição, mas no fundo é o mais avançado do aperfeiçoamento. Aliás, é o que eu considero e digo a todos, que é o que a todas as pessoas com quem falo, e os meus colegas todos sabem isso, que é o grupo que eu gosto mais eu gosto muito de pegar nos miúdos quando entram na competição. Foi com 8 anos, com 18 anos ou 17 era o número 8 nacional. Sim. Quem eram os jogadores na altura quase inatingíveis? Pedro Cordeiro, Rui Cunha, que já não vejo há imenso tempo. Cunha, sim. Rui Cunha. Foi campeão nacional e jogava pares sempre com Escardino. E jogava pares sempre com o Pedro. Fazia uma dupla que tínhamos pouco. O João Guedes, campeão nacional de segundas. Exatamente. E primeiras, com uma esquerda praticamente inexistente. Era uma coisa fantástica. Eu fiz uma entrevista com o Miguel Cabral Moncada, que foi campeão de sub-18. Aqui, foi meu colega aqui nos treinos. E o Miguel dizia, eram grandes batalhas contra o João Guedes, eu com a minha esquerda, que era a melhor pancada que eu tinha, e o João Guedes com a direita, ou seja, cada um a tentar fugir ao que tinha de pior. Exato, o Guedes era inacreditável, fazendo assim uma comparação, não tinha à direita que tem, por exemplo, o Nadal, mas foi das primeiras vezes que eu vi como é que é possível um jogador em que só fazia esquerda em cada 50 direitas, talvez. Pois, mas estava sempre a fugir. Portanto, uma capacidade de movimentação inacreditável. Eram jogadores que destacavam-se na altura. Destacavam-se, nitidamente. Nessa altura lá em cima no Porto, destacavam-se. Tinha o Jorge Dias também, o Jorge Dias era de Lisboa, era daqui, o Paulo Travassos, que continuou sempre bem, o Paulo Travassos joga ainda muito bem. E depois tinha um Paulo Martins, que era um jogador aqui do clube, que depois deixou de jogar, e isto era essencialmente porque deve ter sido talvez, nesse ano em que eu fui o número 8, foi talvez na altura em que a Federação fez, era o Luís de Sousa, o selecionador, tinha como adjunto o Luís Mascarenhas, e nós fizemos ali uma preparação para todos nós, durante 3-4 meses em que vinhamos, era uma coisa inédita, conseguimos estar 3-4 meses todos juntos, cada um no seu polo, uns treinavam lá em cima, outros treinavam aqui, a treinar, coisa bem giro. Esteve também ligado à Associação de Ténis de Lisboa. Sim. E foi a pessoa que criou as seleções da Associação de Ténis de Lisboa. Exato, foi na altura que fui diretor técnico regional e notámos sempre que havia alguma, e eu notei isso, e foi uma tentativa de tentar dar a volta à situação, notei sempre que havia alguma dificuldade em andarmos com o Centro Regional de Treino. Era difícil, as pessoas estavam assim todas muito... Os clubes não eram receptivos? Sentiam um bocadinho que iam tirar jogadores? Sim, também não havia, se calhar, os jogadores não treinavam 5 vezes por semana, não é? Pois. E por conseguinte, se treinavam 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, estarmos a tirar nessa altura já era difícil, não é? Agora com o CDN, isso, por exemplo, está muito mais evoluído. E foi uma das coisas que nós pensámos, que pensei com a direção técnica, com o Pedro Biva, que também estava comigo, com o Júlio Mendes, que pensámos era uma maneira de conseguirmos dar a volta nessa fase. Ok, então se não trabalhamos no treino, vamos tentar dar competição e dar um acompanhamento a esses tenistas que não tinham capacidade para estar na Seleção Nacional. A Seleção Nacional ia por eles e nós, era uma maneira de tentar que as segundas linhas se aproximassem desses primeiros. Claro. Já passaram tantos atletas por si, lembra-se de alguns que tenha dito foi uma pena não ter continuado? Há alguém que tenha em mente que diga, cara, se tivesse continuado o treino?
Há uma série de jogadores em que isso pode acontecer. Havia, por exemplo, o Diogo Pinho. O Diogo Pinho era um miúdo aqui do Jamor, uma família que teve aqui sempre três miúdos e sempre tiveram aqui todos, que é um miúdo que jogava bem, muito bem. Eu penso que o Zé Fernandes, não era ainda comigo, mas o Zé Fernandes estava com o Mário Zé Gomes. O Zé Fernandes era um atleta fisicamente umas condições fora do normal em relação aos outros. E depois mais perto havia uma Catarina Carvalho, por exemplo, que jogava muito bem, jogava nas seleções, era uma jogadora de pares fantástica. Pronto, que aí o tamanho também não ajudava muito, mas que era uma atleta fantástica, com uma capacidade de trabalho fantástica. Depois mais recente, deixa-me ver, por acaso, mais recente tivemos agora mais recente, pronto, o Adolfo está bem. Tivemos alguns jogadores que acabaram muito cedo, penso eu, e nota-se isso um bocadinho, ou que saíram muito cedo, ou não conseguiram dar o salto para depois conseguir jogar melhor, nitidamente, porque ainda se nota um pouco, por falta de condições financeiras, sobretudo. Ténis é um desporto caro. Numa primeira fase, não é um desporto caro, tornou-se de massas em relação aos equipamentos. Conseguiu-se democratizar, não é? Sim, seguramente. Agora, a partir de uma determinada fase, em que nós, depois de uns campeonatos nacionais, uns campeonatos regionais, um estar no topo, se não temos capacidade ou não tivermos possibilidade de entrar nos programas que agora a Federação tem como bons e para apoiar, cada ponto ETA tem um custo. Eu costumo dizer que nós temos um azar. Estamos numa ponta da Europa, que de um lado é água, do outro lado é a Espanha, que é uma potência inacreditável e que os torneios são fortíssimos, não é? E nós temos que viajar para o centro da Europa permanentemente, ou para a África, à procura de pontos. Não é? Por exemplo, no centro da Europa, eles de carro fazem 3 ou 4 países. Não é? Aqueles que nós chamamos os nossos torneios de A's e B's, eles fazem internacionais. Acha que uma das discussões que normalmente é alvo de debate tem a ver com o facto de perguntarem os leigos que não percebem muito de ténis, porquê é que não se fazem jogadores, porquê é que não há jogadores? Acredita que é a mentalidade, nós não temos cultura desportiva? Porque, eu digo isto porque não é a primeira vez que se vê alguns atletas, continuam-se a ver os paizinhos a pegar nas mochilas, a levar as mochilas, está muito sol, é melhor não treinar. Ou seja, quando um treinador diz, olha, vamos apostar porque ele realmente tem condições, ou ela tem condições para vingar, os pais, não, que ele agora tem uma aula, depois tem isto. Acha que nós já mudaram as coisas? Em termos da escola já não existe tanto. Que existe, na minha opinião, neste momento, que não existia nessa altura, um acompanhamento dos pais que depois se torna um bocadinho massacrante para os miúdos. Sim, essa é uma das situações. A situação da mala, por exemplo, é uma situação que eu tenho muitas conversas com pais aqui do clube. Olha, porque é que está a pegar na mala dele? Joga ténis. Não, é porque ele vem do treino, está cansado. E então? Qual é o problema? É ele que tem claro, que... é ele que tem que transportar as suas coisas. Uma coisa, por exemplo, com a Madalena, a minha filha, se eu pegava e quase instintivamente fazia qualquer coisa, eu levo isto. Não, no meu saco de ténis ninguém toca. Já sabia que são as armas dela que tem que carregar. Eu acho que é importante os miúdos, desde pequenos, terem uma série de rotinas. E as rotinas do ténis são no início mesmo da formação deles. São coisas que depois ficam para a vida. Eles saberem que têm que chegar antes ao treino, que têm que aquecer, que têm que ser responsáveis pelas suas raquetes, que ser responsáveis pelas suas cordas, que ser responsáveis pela sua garrafa d'água, pelo elástico, pela corda, pela toalha. Pelo casaco que tem que vir sempre, que é uma guerra que eu tenho aqui. Mas agora não está frio, não me interessa, o casaco tem que vir à mesma.
no verão é evidente que o casaco não é tão importante, não é? Mas nesta altura do inverno é fundamental, não é? As calças de fato de treino mas eu depois não consigo tirar. Não, tens de te habituar a tirar. Quer dizer, eu acho que isto a educação em geral dos pais, há uma super proteção dos filhos. Aliás, aquela reportagem de ontem da SIC sobre o professor Carlos Neto, que eu acho uma pessoa fantástica, e aquilo que ele diz é exatamente aquilo que nós sentimos aqui. Quer dizer, há aqui uma super proteção. Na minha altura, eu acho que o meu pai não deve ter visto um único treino meu. Eu ia dizer isso. O meu pai não viu um único treino meu, e nós temos aqui pais que veem os treinos todos, as horas todas. Não, até sabem as bolas que os filhos bateram. Pois, quer dizer... Ou seja, contabilizam por nós inacreditáveis. Sendo que eu continuo a achar, e eu como o pai também, eu acho que os pais são importantes, mas não devem... Importantíssimos. Não podem vir, claro. Mas tem que haver limites, tem que haver e nesse caso... O pai é o acompanhamento emocional. Os pais são acompanhamentos emocionais. É o estar presente quando as coisas correm mal, estar presentes quando as coisas correm bem, é incentivar para eles trabalharem, é incentivar para eles acreditarem no treinador, porque por vezes pode haver descrédito em relação a algumas atitudes. Isso é, por exemplo, uma coisa que eu sempre tive sobretudo com a Madalena, quando a gente dizia ele fez não sei o que, se ele fez é porque ele achava que tu devias fazer. A vida não são só facilidades. A vida com facilidades não existe. E por conseguinte eles têm que se habituar a reagir às coisas que não são boas e preocupar-se mais com eles e menos com as coisas à volta. Não? São as raquetes, são o vento, a água, o campo não estava bom, o outro fez não sei o quê. O campo não estava bom para os dois, o vento essa é a mesma coisa. Eu digo isto muito quando eles vêm. Houve ali uma bola que ele veio e ele tirou uma bola no meio de um jogo de ténis, não é nada. Não é nada. Ou só numa altura decisiva, mas aí eu costumo dizer assim, vocês enganam-se, os outros roubam. O que não é muito bom. Se calhar é bom partir do princípio que vocês não roubam e eles também não. Claro. Mas isto também, se calhar, também tem a ver com a maneira como aqui no clube nós trabalhamos sempre desde o princípio, e este tipo de... São ensinados desse tipo. O que não quer dizer que sejam, entre aspas, totós. Não é? Totós não, mas que sabem lutar pelas coisas quando sabem que têm razão. Mas tirar importância a coisas que não têm tanta importância e preocupar-se mais com o jogo. E eu digo isto também muito aos pais. Sabe, aquilo aconteceu, eu estava num jogo e vai o árbitro disse, mas ouça, isto acontece, Pedro, isto acontece a miúdos da bola vermelha. Sim. Ainda agora aqui no nosso torneio com o pai disse, isto é bola vermelha, não é porque afinal do Roland Garros. Exato, o monitor que estava a coisa não viu, mas por acaso até viu, ele disse assim, vocês não se aperceberam das coisas, deixem os miúdos. Eles têm que resolver, não é? Têm que resolver, têm que se divertir dentro do campo, têm que perder, como diz aqui o catalão que está agora aqui connosco, umas vezes ganham, outras vezes aprendem, como está também em Lousada. Quando lá cheguei, tirei logo uma fotografia. A primeira vez que lá fui, tirei logo uma fotografia e mandei para o nosso grupo do WhatsApp. Vamos, é normal, faz parte do jogo, faz parte do jogo. Ganha, perde, saímos sem rancores pelo outro, pensamos no que as coisas acontecem, falamos com o treinador, os pais dão-nos miminhos, vamos andando. O que é que lhe falta fazer ainda no ténis? Continuar esta senda que estou aqui e que quero, se Deus quiser, continuar mais alguns anos, a tentar agora, se calhar, mais numa fase mais de coordenação, não tanto no campo, mas que o bicho do campo não consigo estar no campo e não intervir, não falar com os miúdos logo ao princípio, não estar com eles. Eles aqui falam muito de que chegam ao treino. Eu tenho sempre de uma forma geral uma boa disposição
nos treinos, e porque consinto é eles chegarem, é o trabalhar com eles, é dizer-lhes as coisas, continuar a exigir e exigir sempre, mas de uma forma lúdica, mas passando sempre, não ser aquele treinador demasiado duro. Gosto da dureza quando estamos a fazer trabalho de campo, gosto de trabalhar tecnicamente com eles, mas gosto muito de os levar a bem. Aliás, eles todos sabem, aqui gozam um pouco sempre comigo, para mim eles todos são os caramelos. No Maia, por exemplo, são as tropas e as lolitas, aqui são os caramelos. Aqui são os caramelos. Os meus, da minha parte, já sabem que o caramelo vai lá, anda lá com isso e deixa de coisas. Há uma pergunta que é feita sempre neste programa, que é, eu acho que já sei a resposta, mas vou fazê-la na mesma: se vivia sem ténis. Não. E é giro porque ao princípio nunca foi. Eu jogava ténis. Aprendi aqui ténis, tinha aqui o meu grupo de amigos, vinha para cá ao sábado à tarde, cheguei a faltar algumas aulas, que eram só uma vez por semana, para ir para o meio do Rio Jamor, apanhar cobras e lagartos e uma coisa, mas depois, a partir de... houve ali uma altura em que eu a treinar, nós praticamente, durante uns anos, e antigamente, não havia propriamente um treinador que estivesse permanentemente connosco. Eu digo isto também muitas vezes aos miúdos. Vocês têm esta vantagem de ter um treinador com vocês que está sempre presente, que está sempre nos treinos. A mim acontecia-nos a nós muitas vezes, toma lá 3 bolas, tu e aquele. Eu, por exemplo, o Luís Damasceno, que acontecia muito, o Luís Damasceno, o Rui Santos, olha, vai para dentro do campo. E nós treinávamos muitas vezes sozinhos, com aquilo que íamos aprendendo, com o que nos era transmitido, e depois tínhamos que aproveitar para estar mais tempo dentro do campo, não é? Eu considero agora, havia também, isto tem a ver com a educação dos pais. Agora só aqui uma parte, tem a ver também com a educação dos pais, e eu falo também contra mim, isto é para todos. Eu chegava, vinha para o ténis, e para aqui às 10 da manhã, e saía daqui às 7. Íamos para a parede, jogávamos uma coisa que parecia squash, todos ao tiro, sim. A 10 de cada vez, a iluminar, horas e horas. Mas é isso que nos faz pertencer ao clube, é esse espírito. E isso eu acho que, tirando alguns casos de alguns clubes onde isso ainda acontece um pouco, se perdeu um bocadinho, porque os pais é o ir pôr, eles também têm tantas atividades, as escolas antigamente também eram... tinham menos uma carga horária. Agora é maior a carga horária. Portanto, também é difícil. Porque tudo se encaixa umas coisas nas outras. Os pais não conseguem ir buscá-los cedo. Depois cria-se umas atividades para os pais já os poderem ir buscar cedo. Não é? E nós vemos aqui, depois os treinos têm que ser sempre das 5 às 7. Sim. Não há outra hipótese. Não há outra hipótese. Mas o ténis entrou-me aí aos 17, 18 anos e não vai sair. Quando olha para um jogador, às vezes não dizem, ainda ver este jogador. Consegue olhar para ele e perceber se vai dar ou não o jogador? Olha, eu habituei-me um pouco através do Mário Silva Gomes, com quem sempre trabalhei e sempre estive junto. Habituei-me e ele via sempre, e ele não via tão bem as pancadas deles. E eu habituei-me a isso, a ver a disponibilidade física e ver até que ponto nas pancadas conseguia perceber se era um jogador duro, se era um jogador duro no sentido de ser preso, ou um jogador que aquele ténis fluía. Não é? E geralmente, bem fisicamente, e que com os movimentos não precisam de ser perfeitos, porque a parte técnica depois trabalha-se. Mas há ali umas coisas que eu acho que numa primeira fase é importante estar. Consegue-se trabalhar, pois há jogadores que nós dizemos, este jogador é muito duro. Mas fez, como me aconteceu a mim, fez o seu papel, eu não era um jogador que tivesse pancadas vencedoras, mas não tinha pancadas perdedoras, o que no ténis é muito importante. É muito importante. Sr. José Tanqueiro, muito obrigado e parabéns mais uma vez pelo convite. Tem feito pelo ténis português. Muito obrigado.